porque é na igreja local que nós nos reunimos, é na igreja local que nós aprendemos, é na igreja local que nós ombreamos, é na igreja local que desenvolvemos os nossos dons, os nossos talentos, é na igreja local que somos, é pela igreja local que somos enviados, né? É na igreja local que contribuímos, é na igreja local que fazemos a vida cristã acontecer, né? É por meio da igreja local que influenciamos a sociedade, que abençoamos a cidade, que abençoamos a nossa casa, né? Que oportunizamos os nossos filhos. Então nós devemos sim, valorizar a igreja local, porque o Senhor assim estabeleceu na sua palavra. Amém? Glória a Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso de número 9, continuando aqui essa nossa saga, né, de pregarmos sobre essas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, obedecendo aí uma ordem direta de Deus, preparando o povo para dias difíceis que virão. A gente parece pensar que as coisas estão fáceis. Ontem, ao ir ali em Formosa com o presbítero Enoque, onde realizamos um batismo ali, fomos conversando justamente sobre isso, né? Surge a vacina, mas surge o desmembramento dos vírus. Ninguém sabe até onde isso vai, né? E nos parece que, aliado a isso, tem outras coisas acontecendo paralelas, decorrentes, não decorrentes, e que uma coisa é certa, queridos: o nosso adversário de nossas almas está fazendo muita festa ao mundo afora, né? Inclusive trazendo prejuízo para a obra missionária, para a obra evangelística, essa questão de não poder entrar nas casas, de não poder viajar de um país para o outro, de não poder, enfim, levar o evangelho com mais liberdade. Isso traz uma certa restrição à proclamação do evangelho. E nós brevemente estaremos passando lá pela segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, onde nós veremos ali a questão do restringidor, né, para que o anticristo não surja. E uma das ideias é justamente essa, que é a proclamação do evangelho. Então, quanto mais o evangelho não for proclamado, mais distante estará o fim, mais distante estará o desenrolar das últimas coisas, né? Então a igreja tem que clamar mesmo nesses dias. Clame pelo nosso país, clame pela nossa nação, clame, né? Hoje, uma autoridade pública disse que até julho terá 237 milhões de vacinas aí. Vamos orar, vamos crer nisso, vamos acreditar nisso, né? Vamos deixar as críticas, enfim, nós temos muitas críticas a serem feitas, todos nós temos, em todos os assuntos, né? Mas o nosso papel é deixar a crítica de lado, clamar a Deus, abençoar. Se há um propósito, vamos abençoar para que isso aconteça, porque isso vai ser bênção para a nossa nação, vai ser bênção para a população, vai ser bênção para a igreja, né? Amém? Muitas pessoas estão aguardando isso. Algumas pessoas me mandaram mensagem: pastor, só vou à igreja quando sair a vacina. Eu me preocupei, se demorar um ano. Então, estou orando para que aconteça logo, né? Que aconteça logo e que Deus possa mover. Amém? Pastor, tem dificuldades no mundo afora? Tem, com certeza. São mais de 7 bilhões de pessoas para serem vacinadas, né? Então aí a produção também tem que caminhar junto. Amém, queridos? Esse discurso não tem nada a ver com política, tem a ver com clamar a Deus pela nossa nação, pelo nosso país, independentemente para a glória do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 9, nos diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Então, continuando aqui a partir do verso 4, do capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a trabalhar algumas coisas práticas, né, na vida cristã, questões éticas, comportamentais, sociais, né, e que a igreja deve estar
preocupada com isso, como ela se mostra na sociedade. E nós temos aqui 3 situações nesse texto muito importantes, queridos. A primeira delas está no verso de número 9. Paulo já reconhece que há uma prática daquela igreja, né? Que já há uma vivência daquela igreja no amor fraternal. Tanto é que ele disse, não é preciso eu divisar muito isso, não é preciso eu trazer muitos detalhes dessa igreja, porque vocês já experimentam isso, vocês já vivem isso, né? E quando se fala de amor fraternal, nós temos a ideia desse amor uns pelos outros, desse amor entre irmãos, desse amor comunitário, né? Sem deixar de lado o amor pelos demais, porque Paulo fala aqui da Macedônia, vai além do corpo da igreja local, né? Então esse amor que é um dos pilares do cristianismo, né? O amor é um dos pilares do cristianismo, é a base, é uma das bases do cristianismo, né? É aquela que a pedra fundamental é Cristo, mas Cristo é Deus e Deus é amor, né? Ele é o próprio amor em pessoa, tanto é que ele nos amou e ainda mesmo que exerça justiça, juízo, ele continua sendo um Deus de amor. Então nós temos essa questão aí bem arraigada, bem enraizada ali no nome daquela igreja. Por uma única e simples razão, queridos, né? Paulo vai dizer que porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos. E essa expressão aqui, ela não está ligada ao ensino só, à pedagogia humana, né? Ao ensino dos profetas, dos pastores, dos líderes, dos mestres. Aqui, essa palavra, ela, na essência, ela significa que o próprio Deus compartilha ao coração de cada crente. E nós temos Jesus ali dizendo que enviaria outro Consolador, que esse Espírito Santo, que é Deus, né, conduziria, né, os crentes nas demais coisas. Em todas as coisas. Vos faria lembrar daquilo que foi ministrado, mas ministraria coisas que não haviam ainda sido tragas por Jesus, porque o ministério evangélico de Jesus precisou ser pormenorizado. E aí nós temos as cartas paulinas, explicando algumas coisas, nós temos a continuidade do Novo Testamento e fechando a revelação do Senhor, né? Então o Espírito Santo, ele está onde? Está habitando em cada um de nós, queridos. E nós temos justamente aqui esse papel do Espírito Santo na vida de cada crente daquela igreja. Do próprio Deus compartilhando isso. Lá em Isaías capítulo 54, verso 13, o profeta já profetiza isso, de que o povo do Senhor seria ensinado por Deus. Nós temos lá no profeta Jeremias a mesma designação, nós temos no profeta Ezequiel a mesma designação, de que o Senhor habitaria no meio do seu povo, de que o Senhor instruiria o seu povo, de que o Senhor trocaria o coração de carne, de um coração de pedra por um coração de carne, de que o Senhor estaria, né, desde o menor até o maior, fazendo isso para com cada um. Então nós temos essa realidade bem alicerçada aqui. Esse amor fraternal não se resume apenas no ensino de Cristo, lá em João 13:34. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, não, vai além disso. Porque é o próprio Deus compartilhando ao seu coração. O que acontece? Se a gente não vive esse amor fraternal, é porque às vezes não estamos dando voz, não estamos sentindo, não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus no nosso íntimo. Porque é Ele que nos move a amar. É Ele que nos move a relacionar. É Ele que nos move, né, a ir de encontro. É Ele que nos move não apenas verbalizar esse amor, mas viver na prática esse amor, né? Então esse amor mútuo, queridos, é frequentemente presente nos escritos paulinos. Paulo escreve isso em Romanos 12:10, Romanos 13, de 8 a 10, Romanos 14:15, Efésios capítulo 4, verso 2, Filipenses 2:2, para os irmãos terem uma ideia, Colossenses 3:14, 2 Tessalonicenses 1:3, nessa própria primeira carta, Paulo referencia esse amor. Então é presente, foi uma linguagem de Jesus, foi uma linguagem dos profetas no Velho Testamento, e deve ser a linguagem da igreja dos dias atuais, amar. Por que nós temos que enfatizar muito isso, presidente André?
Porque nas dificuldades, nos dias maus, né? Nos dias bons é mais simples. Mas nas dificuldades, nos dias maus, no enfrentamento de muitas circunstâncias, nossa tendência é nos fecharmos. Mas o amor faz com que nós nos abramos. O amor faz com que nós avancemos e enfrentemos os desafios, né? Então essa mensagem ela precisa estar bem alicerçada na nossa alma, no nosso coração, que devemos amar. Um amor sacrificial. Um amor que visa o outro. Um amor que é uma mensagem bíblica cristã. Um amor que é fruto de uma instrução, de um ensino direto do Pai, direto do Senhor em cada alma, né? Um amor que não se aprende nos bancos das igrejas, mas se aprende no ouvir a voz do Espírito, na intimidade com Deus, na intimidade com o Pai, no seguir o exemplo do Filho, né? No seguir o exemplo daqueles que ao longo da história da igreja vão testemunhando acerca desse amor e do resultado desse amor, queridos. Por que isso deve ser também enfatizado? Porque nós somos humanos, somos terrenos, né? A nossa essência, nós somos daqui. Somos do pó e ao pó tornaremos, né? Nossa tendência é o quê? Olharmos para aquilo que é inerente a esta vida. E quando fazemos isso, o amor perde o seu significado. Porque entra a questão da prioridade do eu, da prioridade, né, da minha família, da minha casa, né? Enfim, e se esquece de que o Evangelho me chama a ampliar isso, a ir além disso, né? Então Paulo coloca isso para a igreja de Tessalônica, porque não há necessidade que eu vos escreva, porque o Senhor já tem instruído vocês, e vocês já têm vivido isso, né? Amar-vos uns aos outros. E Paulo no verso 10 vai dizer, e isso vocês estão praticando, para com todos os irmãos. Eu refleti nessa frase, eu fiquei pensando, será que nós, Igreja Presbiteriana Renovada do Gama, igreja local, estamos praticando isso com todos os irmãos? Ontem eu fui conversando com o presbítero Enoque e nós passamos a verificar algumas coisas no seio do corpo, né? E por mais que buscamos, por mais que tenhamos lembrado ou visualizado pessoas, nós não encontramos espírito de miséria na igreja, irmãos. Nós não encontramos no meio da membresia da igreja espírito de miséria, espírito de mendicância, de necessidade, né? Por mais que haja uma família ou outra precisando um pouquinho mais, mas está morando, está comendo, está bebendo, está vestindo, está recebendo no mínimo aí a sua aposentadoria, né? Isso é bênção do Senhor. Agora, o que nós temos feito, isso falando dos mais humildes do corpo. Quando a gente vai crescendo isso, né, nós vemos o quanto Deus tem abençoado essa igreja. O quanto Deus tem abençoado este corpo, irmãos. Por mais dificuldades que nós tenhamos, o Senhor tem derramado bênçãos materiais sobre este lugar, né? Quem conhece a igreja, nem todos os irmãos conhecem basicamente todas as famílias, mas quem conhece basicamente todas as famílias aqui sabe que a que tem mais necessidade, ainda assim é abençoada materialmente, é abençoada financeiramente, né? É encontrada nas suas necessidades. O próprio corpo, às vezes, supre aquilo que não chegou, né? E Deus tem cumprido a sua promessa neste lugar. O que nos falta então, pastor? Isso é positivo. Mas o que nos falta? Ampliar ainda mais esse cuidado de uns com os outros, né? Nessa interação, nesse ombrear, nesse se preocupar, nesse compartilhar. Porque quando a gente faz isso com o corpo, irmãos, isso extrapola a ambiência da igreja. Isso extrapola apenas os nossos relacionamentos aqui internos, porque o mundo vai ver isso. E o próprio Jesus disse que nisso conhecerão que sois meus discípulos. Ele fala em que sentido? Amar, os discípulos se amarem mutuamente, né? Ele não está nem falando do amor para com o ímpio, no amor para com o perdido, ele está falando do amor entre os discípulos, no amor entre a igreja. Isso vai
transcender o corpo. Isso vai além do corpo. Então, quando nós temos uma necessidade no corpo, devemos todos nós nos mobilizarmos para atendê-la. E Paulo coloca isso com muita propriedade aqui. Estão praticando, estão vivendo isso, mas Paulo adverte também. Esse texto ele é riquíssimo porque a Bíblia não permite o explorador. A Bíblia não permite o aproveitador no corpo. A Bíblia diz que tem que atender ao necessitado. Mas esse aproveitador, o apóstolo Paulo vai dizer com todas as letras aqui, lá no verso 12. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Mas antes aí, ele vai dizer, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Ele tanto fala no corpo, quanto fala para os de fora. E aqui me leva a pensar, a igreja sempre vai ter necessitados, concorda? O próprio Jesus diz que os pobres sempre estarão na terra. Sempre estarão, sempre haverá pessoas que necessitarão de um socorro mais do que outras. Que viverão privações mais do que outras. Mas isso não quer dizer que essas pessoas elas têm que se acomodar. Isso não quer dizer que aquele também que tem que se acomodar. O apóstolo coloca para trabalhar com as suas próprias mãos. Ou seja, é um esforço pessoal. É uma dedicação pessoal. É uma entrega pessoal, queridos. Para trabalhar, para se envolver, para se mover. Hoje nós talvez tenhamos uma geração do sofá. Uma geração do videogame. Uma geração que se apertar muito, não quer trabalhar, quer bom salário. Se você perguntar, fazer uma enquete, todo mundo quer um emprego bom. Mas o cristão, irmãos, ele é chamado a trabalhar. Ele é chamado a se envolver, ele é chamado a se dedicar. Ele é chamado a não precisar de outrem. E esse outrem que o apóstolo fala aqui no verso 12 é do de fora. Do de fora. E de nada venhais a precisar. Sabe por que isso? Porque quando nós não temos essa postura como crentes, como igreja, nós envergonhamos o evangelho. E o apóstolo Paulo coloca isso aqui para essa igreja, irmãos, no sentido de que havia uma certa confusão com a volta de Cristo. Muitas pessoas, talvez naquele contexto, haviam deixado de se envolver, de trabalhar, de buscar, porque esperavam Jesus para aqueles dias. A volta de Jesus não é desculpa para a inércia. A volta de Jesus, vou repetir, não é desculpa para a inércia. Muito pelo contrário. A volta de Jesus tem nos impulsionado a trabalhar mais, tanto nessa questão socioeconômica, quanto na obra e no reino de Deus. A gente observa que aqueles que não se empenham muito no trabalho socioeconômico, para suas subsistências, também não envolvem no reino de Deus. Quanto mais ocupada a pessoa é, ela tende a se envolver mais com o reino, irmãos. Estou falando de crente. É claro que temos aí algumas exceções, mas os ocupados, eles já são ocupados, eles conseguem gerenciar o seu tempo, gerenciar a sua energia, gerenciar o seu esforço para poder atender o reino de Deus. Agora, aqueles que precisam ir ter com a formiga, quem são os que precisam ter com a formiga? Os preguiçosos. O provérbio diz que eles têm que ter, vai ter com a formiga. Ou seja, vai aprender com a formiga, que trabalha incessantemente ali para ter sempre o que comer e abençoar lá a rainha, lá, a manda-chuva lá do formigueiro, Mas, queridos, isso é uma verdade. O apóstolo Paulo ele vai dizer com todas as letras que ele se portou de tal forma para não ser pesado aos irmãos. E eu estou na comissão de exame de obreiro do presbitério desde 2010.
relatando desde o ano 2011. E uma das minhas grandes perguntas para os pastores que vão passar pela comissão, que querem ser pastores: você tem vontade de trabalhar? Você tem outra profissão? Você tem algo a fazer? Porque senão o ministério parece apenas uma fuga, irmãos, e tem sido. Missões, muito tempo, foi uma fuga daqueles que não queriam se envolver socioeconomicamente financeiro. Nós temos histórias e histórias, e muitas histórias, José, de pessoas que se embrenharam nisso porque não queriam ter uma preocupação com o trabalho aqui nessa terra. O ministério também, hoje, passou a ser isso. Quantas portinhas de igrejas abertas apenas para ter sustento financeiro, queridos. Então nós temos essa preocupação com os futuros pastores, com os futuros obreiros. O meu pensamento é que todo pastor deve ter uma segunda profissão. Esse é o meu pensamento. E nós temos isso aqui na Bíblia. E nós temos isso aqui nos pais da igreja. Não estou dizendo que eu não acredito nos ministérios integrais. Acredito, com certeza. Mas mesmo nesse ministério integral, a pessoa tem que estudar, buscar se preparar, entendeu? Para não despertar o quê? Outros a não fazer o mesmo. Se o líder, ele é modelo, ele tem que ser modelo em quê? Em tudo. Como eu já disse aqui, o primeiro, Elian, a servir é o líder. Biblicamente, queridos, o primeiro a trabalhar é o líder. O primeiro a servir é o líder. O que mais serve deve ser o líder. O que mais se embrenha deve ser o líder. Vou colocar entre aspas, o que deve ter menos preguiça é o líder. Porque se isso for percebido pela sua liderança, irmãos, aquele grupo, aquele contexto não prospera. Amém? E o apóstolo coloca isso com muita propriedade. Porque amar uns aos outros, isso traz prosperidade. E ele vai dizer lá no início, para que vocês progridam ainda mais, a diligenciar-se por viver tranquilamente. Esse diligenciar aqui é um esforço acima da média para a excelência. Para a excelência. Para crescer. Tudo com excelência. Buscando, queridos, mais, crescer mais, se envolver mais. Uma vida tranquila, uma vida sem se meter com o que é do outro. Havia alguns problemas aqui em Tessalônica. Inclusive ela foi uma das origens lá do primeiro concílio, Os problemas lá que tiveram que reunir em Jerusalém para poder solucionar algumas questões. Havia essa questão das pessoas, quem sabe aqui Paulo está dizendo acerca daqueles que se metem na vida dos outros. Que quem não trabalha, acaba se metendo na vida dos outros. Acaba sendo um fofoqueiro, acaba dando conta de tudo, acaba sendo o maior informante do pastor. Ele tem tempo. Mas informando no sentido de fofocar, viu, irmão? Não é de querer a coisa boa, não. Não é querer o conserto, a santidade do corpo, não. É destruir mesmo. Então nós temos viver tranquilamente, André. Significa viver distante dessas coisas. Significa viver, queridos, sem se importar no sentido de destruir a vida do outro. Viver tranquilamente significa não trazer problemas para o corpo. Problemas que o corpo não precisa ter. Porque tem problemas que a igreja vive que ela não precisaria tê-los. Amém? Se cada um vivesse na intensidade do seu chamamento, da sua santidade, do mover de Deus, do se relacionar com o Senhor, teria problemas? Teria, porque nós somos humanos, falhos, enfim. Mas tem coisas que a gente precisa administrar, irmãos, que não precisaria. E Paulo coloca viver com tranquilidade. Nós precisamos pensar, e eu já disse aqui, a Bíblia nos afirma isso, que as bênçãos materiais, elas são consequências, irmãos, de um viver que agrada a Deus, de um viver do modo digno do Evangelho.
Tem muitas igrejas, que não é o nosso caso, que hoje optaram em acabar com o culto de propósito, com o culto de buscar coisas dessa terra. Porque o corpo está tão bagunçado que não tem como Deus derramar. Não tem como Deus fazer. E acaba caminhando para um engano. Né? E acaba pressionando a liderança por uma coisa que não vai acontecer no seio do povo, porque o corpo não está preparado para isso. Não há uma vida do modo digno entre o corpo local, para que o Senhor possa derramar bênção sobre aquele corpo. Não sei se vocês estão entendendo isso. Então não adianta fazer campanhas e campanhas e campanhas se o corpo local não estiver vivendo de modo digno do Senhor. Porque as bênçãos materiais, as bênçãos terrenas são consequências, né, de um viver digno do Senhor. Ouvir a voz do Senhor, atender a voz do Senhor. O profeta Isaías disse: se ouvirmos atentamente a voz do Senhor, comeremos o melhor dessa terra. Ou você não crê nisso? Nem sempre o melhor da terra é o melhor que queremos. Mas isso se cumpre na nossa vida. Eu mostrei agora há pouco que tem se cumprido neste lugar, né? Nesse corpo local. Então, não está errado nós buscarmos isso no culto do propósito, de colocar, escrever ali os nossos propósitos diante do Senhor, aquilo que precisamos, que entendemos que precisamos de uma intervenção de Deus para que aconteça, né? Uma progressão funcional, uma porta de emprego, uma moradia, né? Até um transporte, enfim, tudo que isso é natural, isso não é errado. Agora eu tenho que olhar para mim mesmo. Como é que está a minha vida com Deus? Eu sou um filho que merece? Porque a graça, quando a gente fala de graça, Deus está falando de salvação. O favor imerecido de Deus na salvação. Agora as demais bênçãos, irmãos, elas dependem. Amém? Do ouvir, do obedecer, do temor, da fidelidade, né? Da santidade. Isso está em toda a palavra de Deus, em todo o contexto bíblico. Então, quer ser abençoado na sua jornada nessa terra? Quer ser mais abençoado ainda? Faça como Paulo está ensinando aqui, né? Pratique o amor. Deixa a voz do Senhor bem evidente no seu coração, né? Progrida ainda mais, prospere ainda mais naqueles princípios e valores cristãos e também procure ter uma diligência, ou seja, busque a perfeição, busque a excelência no seu trabalho. Quando fala de trabalho, irmãos, existe uma ética funcional, ou não? Não é apenas eu trabalhar. Eu trabalhar, estar lá, cumprir o meu horário, chegar todo, né? Não adianta apenas isso. Eu tenho que respeitar o meu colega de trabalho, eu tenho que me submeter ao meu chefe, eu tenho que me submeter às regras funcionais. Não adianta apenas cumprir o horário e estar trabalhando. Tem uma ética cristã. E tem uma ética funcional. E é disso que Paulo está ensinando aqui, né? Nesse contexto, dessa ética também funcional. Que muitos cristãos, infelizmente, deixam a desejar. Então nós precisamos entender como igreja, se eu quero ser abençoado, eu preciso ser bênção na vida das pessoas. Amém? É a lei da semeadura. Se eu quero ser abençoado, né, eu preciso ser o quê? Já preguei o sermão aqui sobre Abraão, né? Abraão setou uma bênção. Né? E nós vimos os resultados, 7 resultados, que o texto nos mostra que Abraão fosse uma bênção, viria sobre ele. Amém? E nós temos, não vou repetir esse sermão aqui, depois os irmãos, a gente pode até pregar novamente esse sermão, né? Lá mais na frente, mas é importante isso. Quer ser uma bênção, irmãos? Deus te chamou para ser tu uma bênção. Mas você tem que ouvir a voz de Deus, tem que temer, já estou repetindo aqui, né? As ações que são necessárias para que você seja uma bênção. Amém? Vamos colocar em pé? Você quer ser abençoado? Quer ser um abençoado? Qual a palavra do Senhor nessa noite? Seja uma bênção. Amém? Ouça a voz do Senhor. A ponto de ninguém precisar apontar algumas falhas. Como o apóstolo escreve aqui, não preciso
divisar isso, eu não preciso pormenorizar isso, né? Vocês já praticam assim. Mas, contudo, progridam nisso, avancem nisso, né? Busquem a excelência nisso, vivam uma vida tranquila, não sejam impedimentos para os demais, não sejam escândalo para os demais, não sejam escândalos para os de fora, né? Não sejam preguiçosos, viu, Noêmia? Amém? Não estou chamando de preguiçosa não, apenas estou aqui, né? Não seja preguiçoso, trabalhe. Não trabalhe com o outro, viu, irmão? Não trabalhe com a força do outro. O texto diz, trabalhe com as próprias mãos. Quem trabalha com o outro, né? Trabalha não é pelo outro, mas trabalha explorando o outro. Não faça isso. O Senhor, o nosso Deus, Ele nos chamou para uma vida abençoada nessa terra. Para sermos bênção nessa terra. Para sermos abençoados nessa terra. Né? Porque o celestial já está preparado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado. Isso já está preparado. Nesse contexto de Coríntios, capítulo 2, está falando ali da revelação de Jesus. Mas nós podemos ampliar isso para o contexto celestial, para o contexto da eternidade, porque quando fala-se de Jesus, fala de eternidade. Quando se fala de Jesus, fala de vida eterna, né? Mas quando fala de fé, de vivência, de santidade, fala-se de um caminhar nesta terra. Um caminhar com honra, um caminhar com dedicação, um caminhar com fidelidade, estando sempre pronto a servir. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Coloque a mão sobre o seu coração. Entenda que o Senhor te chamou para ser bênção, em todos os sentidos. Então seja bênção para o seu irmão. Seja instrumento de Deus para os de fora. Não seja peso. Não seja um peso porque você se torna esse peso. Não. Evite isso. Caminhe na ambiência da fé. Cresça. Né? Cresça na defesa, na prática, na vivência dos valores éticos da palavra do Senhor. Busque a excelência. Senhor, nesta noite, Pai, nós ouvimos a Sua palavra, que é viva, que é poderosa, Deus. E ela vem de encontro, Senhor Deus, ao nosso ser. E ela vem, Senhor Deus, Pai, de encontro, Deus, a nos exortar ainda mais, Deus, para que tenhamos uma vida completa diante do Senhor. Uma vida, um viver, Senhor Deus, que agrada ao Senhor em todos os sentidos. Na prática do amor fraternal, na vivência, na labuta socioeconômica, Senhor Deus, Pai, da nossa subsistência, da subsistência da nossa família, daqueles que dependem de nós, Senhor Deus. E também, Senhor Deus, que isso, Pai Santo, sirva, ó Deus, para compartilhar com os demais, Deus. Para partilhar com os demais. Com aqueles que necessitam, Senhor. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que conhece as nossas vidas, que conhece as intenções do nosso coração, Senhor Deus. Que o Senhor possa fazer intervenções poderosas, Deus, no íntimo, Senhor Deus, daqueles que assim se fizer necessário, Pai. No seio da igreja, Deus, e transformar corações. Nesta noite, Pai Santo, eu quero interceder, ó Deus, Pai, pelos pedidos dos teus filhos. Pedidos de cura no seio das famílias, pedidos que foram depositados nessa urna, ou mesmo que não foram depositados, mas estão sendo mencionados agora, verbalizados agora, Senhor Deus, diante do Senhor. Ainda, Senhor Deus, que num sussurro, ainda, Senhor Deus, que num pensamento, ainda, Senhor Deus, com demonstração íntima do coração, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que conhece e recebe agora a petição do seu filho. Oh Deus, e nós cremos no milagre, Senhor Deus. Nós cremos na intervenção do Senhor, na cura dessa pessoa. Nós cremos, ó Deus, na salvação dessa pessoa. Nós cremos, Deus, na prosperidade material, financeira do teu filho. Nós cremos na restauração desse relacionamento. Nós cremos, ó Deus, ó Pai Santo, Deus, na volta, no regresso desse filho, dessa filha, Senhor Deus. Nós cremos, ó Senhor, na condução do Senhor, Pai Santo, dessa família.
Nós cremos, Deus, na abertura, Senhor Deus, Pai, de porta de emprego, quando se parece, Deus, está tudo fechado, Senhor. Mas o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é Deus que do nada traz a existência. O Senhor abre portas onde já não existem. O Senhor, ó Deus, move, Senhor Deus, barreiras. O Senhor, Pai Santo, coloca aquilo, Senhor Deus, ó Senhor Deus, onde não existe, Senhor, para que a tua igreja seja abençoada, Senhor. Deus, é ao Senhor que clamamos. É ao Senhor que buscamos. Deus, e o Senhor mesmo nos mandou fazer isso, Senhor. Pedir ao Pai, clamar ao Pai, lançar ao Pai as nossas necessidades, as nossas ansiedades, colocar diante de Ti, Senhor. Então o fazemos nessa hora, Pai, crendo no mover do Seu Santo Espírito, crendo, ó Deus, ó Pai Santo, que o Senhor não precisa, Senhor Deus, Pai, o Senhor não depende, o Senhor não está preso, Deus, Pai, a nenhuma ação humana, pois tudo é possível ao que crê, e nada é impossível ao Senhor, Pai. Tudo é possível para Ti, Senhor, nesta terra, pois o Seu poder transcende, Senhor Deus, Pai, de uma forma, Deus, que não podemos calcular, Senhor Deus, todas as forças deste mundo. Vai de encontro, ó Deus, neste momento e destrona principados. Destrona, Senhor Deus, espíritos malignos, espíritos de misérias, de destruição, de morte, Deus, de confusão relacional. Vai colocando por terra nesta noite, Deus, e vai abençoando, Senhor Deus, este rebanho, vai abençoando essas famílias, na extensão das suas casas, na extensão dos seus familiares, na extensão daqueles que eles têm colocado diante do Senhor, Pai. Oh Deus, nós oramos, ó Deus, nessa noite, crendo no Seu poder, Pai, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Eu queria os presbíteros aqui à frente. André, Enoque, Joseni, pode vir, é presbítero. Tem algum presbítero aí que eu não estou vendo? Aleluias. Glória a Jesus. O Elian vai estar tocando uma música. E você vai passar por aqui, agora vai receber uma unção. Eles não vão orar, eles vão apenas te ungir. Amém? Se você... Quantos precisa de uma oração por uma enfermidade nessa noite? Então venha logo para cá. Os primeiros, aqueles que estão enfermos aqui, que precisa de uma, fica aqui, nós vamos orar. Amém? Espera um pouquinho, Noêmia. Nós vamos orar. Só para aqueles que estão enfermos nesse momento. Ele vai estar tocando, a gente vai chamando, amém? Para não fazer aquela aglomeração aqui na frente. Pode começar a ungir. Senhor, Deus, nós já oramos pelos enfermos, mas queremos orar especificamente por esta tua filha, por este teu filho, Deus. Deus que vem, Senhor Deus, buscar, Senhor Deus, uma unção. Pode receber a unção e voltar ao seu lugar. Receber uma unção, Senhor Deus, com óleo. Eu estou falando que a oração da fé salvará o enfermo, Senhor Deus. E nós ministramos nesta hora, uma intervenção de cura de uma doença física, de cura de uma doença da alma, Senhor Deus. Pai, vai repreendendo todo o mal, toda a ansiedade, toda a depressão, tudo aquilo, ó Deus, ó Senhor Deus, que tem assolado este corpo, Senhor Deus. E ministra sobre os teus filhos a cura neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que precisa de uma bênção material. Uma bênção material. Qualquer que seja ela, vem aqui à frente. Bênção material significa emprego, promoção, né? Aí vai. Uma bênção material. Senhor, Tu és o Deus da provisão, Pai. E nós oramos, Senhor Deus, por esses irmãos, ó Senhor Deus, que vem diante do Teu altar. Buscar, Senhor Deus, do Senhor, Pai. Deus, a provisão do Senhor em determinada área material, financeira, Senhor Deus. Oh, Pai Santo, quem sabe, Senhor Deus, uma abertura, Senhor Deus, Pai, da possibilidade de comprar um imóvel, de adquirir um veículo, Deus, de progredir no emprego, Senhor Deus, Pai, de conquistar um local de trabalho, Deus, Senhor Deus, da prosperidade da sua empresa, da abertura de um negócio. O Senhor é Deus poderoso, Pai. Então, no nome de Jesus, nós abençoamos estes Teus filhos. Repreendemos todo o mal, Senhor Deus. Repreendemos todo o mal, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Você que tem uma questão na justiça, que precisa de uma liberação judicial, de uma intervenção judicial, vem aqui. Sai do seu lugar. Amém? Você já foi ungido, não precisa ser ungido novamente, não. Só passe por aqui. Você que precisa de uma intervenção judicial em alguma causa, Senhor, Tu és o Deus da justiça, Senhor.
Tu és o Senhor, Pai Santo, que, ó Senhor Deus, não depende, Deus, da mão do homem. É a mão do Senhor. O Senhor agindo, ninguém pode impedir, ó Deus. Deus, visite a causa do teu filho, da tua filha, Senhor Deus. Pai, rompa, ó Deus, com toda a barreira. Deus, ó Senhor Deus, humana, Senhor Deus, com toda a lentidão, Senhor Deus, dessa justiça. Deus, libere esse processo, libere essa sentença. Deus, que essa execução aconteça, Deus, para a glória do Senhor. E que o teu filho e a tua filha possam testemunhar, ó Deus, da vitória, ó Senhor Deus, concedida pelo Senhor neste lugar, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Uma bênção relacional, queridos. Quem sabe no casamento, quem sabe com os filhos, quem sabe com alguém, né? Uma bênção relacional, uma restauração relacional. Não importa o nível, qualquer o relacionamento, qualquer que seja ele, vem aqui à frente. Amém? Precisa perdoar alguém. Talvez seu coração está fechado por alguém, com alguém. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar. Talvez você não consiga, né, ver um rapaz, uma moça para casar. Vem aqui. É o momento de ser abençoado pelo Senhor. Glória a Jesus. Oh Deus, Tu és o Senhor, Pai, que restaura relacionamentos. O Senhor é tão expert em restaurar relacionamentos, ó Deus, que o Senhor, Pai Santo, restaurou o nosso relacionamento com o Senhor. Deus, e o Senhor o faz com poder, e o Senhor o faz com unção, e o Senhor o faz, ó Deus, Pai, com graça, com misericórdia, Deus. Que o Senhor visite cada um dos teus filhos agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sua casa, os seus relacionamentos, Deus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Se você não se enquadrou em nenhum desses, queridos, mas precisa de uma bênção do Senhor, o impossível de Deus, passe por aqui agora. Vamos orar para todas as demais causas. O impossível do Senhor na sua vida. Deus é Deus dos impossíveis. Aleluias. Você não foi ungido por qualquer outra causa, passe por aqui. Oh Senhor, Tu és o Deus dos impossíveis, Pai. Tu és o Senhor que realiza aquilo, Senhor Deus, Pai, que o nosso coração muitas vezes duvida. Deus, que a incredulidade bate a porta do coração, que o tempo, que a demora. Mas eu creio, Deus, nesta noite, Deus, que os impossíveis acontecerão na vida dos teus filhos, na vida desta igreja, Senhor Deus. Pai, em qualquer ambiência, oh, Senhor Deus, em qualquer área que seja, Senhor Deus, aquilo que não é possível aos homens fazer, Deus, pelos teus filhos nesta noite. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que pode realizar muito mais, ó Deus, do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor Deus. Tu és o Senhor que opera as maravilhas. Tu és o Senhor que restaura todas as coisas. Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que opera as maravilhas. Deus, visita, Senhor Deus, cada um dos teus filhos neste momento, Pai. Deus, em nome de Jesus, Deus, esse ato, Senhor Deus, Pai, de vir receber a oração, Deus, demonstra, Senhor Deus, Pai, o quanto o seu filho crê no Senhor, crê na intervenção do Senhor. Pai, em nome do Senhor, nesta hora, Pai, nós oramos, Deus, Pai, e agradecemos ao Senhor por esta noite. Muito obrigado por este culto, Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelas realizações que o Senhor pôde fazer, tanto, Senhor Deus, no mundo físico, quanto no mundo espiritual. Deus, eu creio que o Senhor, Pai Santo, restaurou, curou, libertou, transformou. Que o Senhor, Pai Santo, visitou lares. Que o Senhor abençoou famílias. Daqueles que estão em casa, Senhor Deus. Que o Senhor realizou maravilhas, ó Senhor. Ainda, Senhor Deus, que muitas delas os nossos olhos não contemplaram. Mas tomamos posse de cada uma delas, Deus, pela fé no Teu Filho amado, que disse que se estivermos nele e Ele em nós, tudo que pedimos ao Pai, receberemos, Pai. E assim oramos nesta noite, em nome de Jesus. Nos despeça em paz. Guarda, livra de todo mal, Senhor Deus. Pai, que ao chegarmos nas nossas casas, possamos encontrar tudo, Senhor Deus, na perfeita ordem. Abençoado, Senhor Deus. Ó Deus, o Senhor já visitou o lar dos Teus filhos, o Senhor já foi à frente. Deus, então, Pai Santo, que o Senhor os conduza em segurança. Desvia o caminho do homem de Belial, Deus, dos filhos de Belial, do homem roubador, da violência da cidade. E se o Senhor voltar esta noite, Pai,
nos encontre, Senhor Deus, e nos ache fiéis e atentos ao clangor da trombeta, Deus. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Vão em paz, queridos, que Deus abençoe a todos. Até domingo, às 9 horas da manhã.